Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o episódio número 9 do LipoCast, tá? E hoje, mais uma vez, com um convidado super especial para a gente falar sobre um assunto que cada vez mais é importante para você que vende ou para você que quer se mostrar, se lançar nas redes sociais ou no mundo digital, tá? A gente vai falar com ele daqui a pouquinho, mas antes de darmos início aqui ao nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva aí, dê um like, comente também, compartilhe com seus contatos para ajudar a gente nesse conteúdo aqui, tá bom? Quero agradecer também aos nossos parceiros, Academia Lipoqueima aqui de Pará de Minas, a melhor da cidade. Quero agradecer também a Pop Store, tá? As nossas canecas, ó, hoje eu tô... Daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu tô sem a minha, mas o nosso convidado, ó, já tá com a dele aqui, canecas personalizadas lá na Pop Store, a caneca também é de lá, tá? Billworks, escritórios compartilhados, onde a gente tá gravando aqui. Aliás, hoje tem até, aqui nas outras salas aqui, tem gente... utilizando a sala, tá? Prova de que a Billwork pode atender você da forma e no horário que você pretende, tá bom? Quero agradecer também ao nosso cara do audiovisual, Lucas Marques, que, aliás, o João conhece muito bem, pode falar dele melhor do que ninguém. Agradecer também nossa social media, Isadora Henriques, também mais uma vez acompanhando a gente aqui, tá? E hoje a gente escolheu um cara... aliás, ele está com o companheiro, o braço direito dele, é braço direito dele também, enfim, a gente vai falar mais porque é um assunto que é muito importante. Eu uma vez até comecei a me aprofundar, a tentar entender, é complexo, mas nem tanto, dá para fazer ou não dá, isso que eu vou saber com ele agora. Nosso convidado é o João Paulo Lebrão? Isso mesmo. Lebrão, aí ó, da Du Digital aqui em Pará de Minas, tá? Que é a assessoria de marketing digital. João, bom, cara, primeiro agradecer você por ter aceitado falar com a gente aqui hoje, tá? Pra gente é um prazer muito grande. E eu acho que é de um assunto de extrema importância, né? Que você... há quanto tempo que você tá nessa lida aí com marketing digital? Mais ou menos em uns 3, 4 anos, cara. 3, trabalhando 4 nessa anos. área, sim. Bom, então hoje o assunto aqui é isso, tá? A gente vai falar sobre o marketing digital, tudo que gira nesse mundo, e eu prometo a você que até o final deste vídeo, desse episódio, nós não vamos te vender nenhum curso, tá bom? Mas vamos aqui seguir para falar. Vender curso é bom, hein? Vender curso não, então a gente vende também, hein? Ô, João, não, foi uma brincadeira. Bom, vamos lá, vamos se apresentar primeiro. Eu queria saber um pouquinho mais. Quem é o João Paulo, né? Com o que você trabalha, o que é a Du, só para a gente também pegar um pouquinho do contexto do seu profissionalismo aqui na cidade. Beleza, vamos lá. Falar da gente é um pouquinho difícil, né? Mas meu nome é João, tenho 24 anos aí. Estou trabalhando com marketing digital há mais ou menos 4 anos, né? Como que eu comecei? Trabalhava junto do Léo, que é meu sócio, né? Tá até aqui hoje. Mas a gente trabalhava dentro da Serafine, que é também uma marca famosa aqui na cidade, bem reconhecida, tem bastante tempo. E acabou que eu caí meio que de paraquedas no e-commerce, né? O Léo cuidava dessa parte antes, ele acabou saindo da empresa e indo trabalhar em outros locais. Caí de paraquedas no e-commerce e tive que aprender, assim... Na marra. Quando você entrou na Serafine, você entrou fazendo... Já entrou nessa área ou você entrou em outra área? Não. Eu entrei como auxiliar de estoque, né? Sempre eu e o Léo trabalhando na mesma área, né? Enfim, entrei como auxiliar de estoque, acabei ficando lá e assim por diante, e aí acabou que realmente, literalmente caiu de paraquedas o e-commerce, né? Sabia assim pouca coisa, eu tinha um domínio de facilidade com o computador, algumas coisas assim, e tive que aprender quase que tudo do zero. A grande vantagem, né, da Serafine em si, que é uma grande escola, então... sempre pautado por consultor, por outras pessoas profissionais, cursos e assim por diante, então isso facilitou muito o aprendizado e minha curva de aprendizado dentro dessa área. Mas o que seria esse cair de paraquedas? O que seria esse paraquedas? Paraquedas seria não saber quase nada de e-commerce, sabia como funcionava a ferramenta, operacionalizava, eu era o cara ali do back-office ali, de trás do e-commerce, a pessoa que vai cadastrar produto, que vai conferir como que vai estar os produtos, vai colocar preço, cadastrar foto, dar manutenção no site.
era eu e mais 2 pessoas, né? Eu era responsável por essas 2, tinha um programador e tinha um design que fazia parte de front do site e assim por diante. Então, e foi bem na época de implantação do e-commerce. Então era tudo, tipo, a vantagem e desvantagem, né, é que era uma coisa mais complexa, porque era tudo integrado, estoque, financeiro, métodos de pagamento. Era uma plataforma que geralmente quem está iniciando no e-commerce não vai pegar, que ela era bem mais robusta, tinha várias funcionalidades assim por diante. Então, assim, foi um baita de um desafio na época para conseguir conciliar tudo, aprender, mexer na ferramenta e assim por diante. E você pegou esse processo, eu acho que no momento, me corrija até se eu estiver enganado, no momento que a Serafine estava assim, franco, ainda está, mas ela estava nesse processo já de explosão, né, de crescimento. Então eu imagino que para você o trabalho foi ainda maior nesse sentido. Sim, com certeza. Tinha bastante trabalho em si, igual eu disse, tinha parte franqueado, parte de B2C, e era tudo um site só, né? Então acaba que tinha bastante coisa ali para entender como funcionava e como que implementava, mas digamos que foi Deu certo. Deu certo, graças a Deus. E aí você começou nessa parte do e-commerce. E quando que foi que você avaliou que, poxa, isso aqui eu gosto de fazer isso aqui, eu acho que dá para explorar, para ir além? Como é que foi, assim, até para você mesmo criar, né? Você, o Léo, criarem a Adu? Eu acho que são os acasos da vida, né? Então, a gente cai em uma coisa, a gente vai se aprofundando, vai estudando e assim por diante, e a vida vai ligando a gente em vários pontos, né? Então, eu falei isso esses dias na nossa reunião no finalzinho de 2022, que se eu não tivesse estudado na faculdade, né, na UFV, eu não teria conhecido o Breno, o Léo, a Júlia também, que me indicou para dentro da Serafine, eu não teria trabalhado na Serafine, não ia trabalhar com e-commerce, não ia ter a Du hoje, né? Então, acho Você é formado, assim, desculpa, às vezes eu interrompo muito no jogo. Não, pode interromper. Você é formado em quê? Não sou formado. Você chegou a fazer a faculdade, mas não formou? Sim, falta um TCC e uma outra matéria lá. E se Deus quiser, esse ano sai a faculdade. De quê? De administração. Administração. O Breno... Oi? Eu falo isso todo ano, que esse ano sai. Faz uns 3 anos. Esse ano sai. Essa é a tradicional promessa de começo de ano, né? Não, mas esse ano vai mesmo. Vai sair. Se Deus quiser. Além do João e do Léo, tem também o Breno, né? Isso, é um sócio nosso aqui. Isso, o Breno Maia. Esse aí eu já conheço literalmente de outros carnavais. Não vou contar as histórias dele aqui, não. Mas vamos lá. Aí, como é então assim, a faculdade te apresentou, então abriu essas portas com esse pessoal? Isso, aí, digamos que seja os acasos da vida, né? A gente vai pontuando. O Léo falou esses dias que era a gente... como que é a palavra? A gente dá... ir de encontro ao acaso, né? Então, você sempre... Serendipidade. Chama serendipidade. Então, a gente criar ocasiões que vai levar a gente ao acaso. Então, por exemplo, você vai num evento e acaba que você encontra um novo parceiro de negócio, você vira sócio da pessoa ou faz uma parceria. Então, criar ocasiões que vai te levar ao acaso da sorte, né? Que todo mundo fala. Então, você sabe que tem um livro do Cortella, eu li esse livro, A Sorte Segue a Coragem. Aí você resumiu o que ele fala no livro, é isso aí. Você está preparado para o momento que você tiver, entre aspas, de sorte. Isso, exatamente. É a mesma coisa que você falar que quer arrumar namorado e ficar o tempo inteiro dentro de casa, né? Então, você não vai arrumar, você quer, mas você não... Então, você precisa criar ambientes que vai te levar ao encontro disso, né? Então, acho que eu ter começado nisso foi realmente estar envolvido nesses ambientes e de sempre querer mais, sempre buscar algo além, sempre querer crescer assim por diante. Então, acho que isso foi culminando, né, para o que ao acaso acontecesse e me levasse nessa área. Eu digo hoje que eu sou meio que um pato dentro da empresa, eu sei muita coisa, e ao mesmo tempo eu não sei nada, né? Então eu tenho conhecimento profundo de muitas coisas assim por diante, então eu sei um pouquinho de cada coisa e acho que com a minha função, né, de gestor, de administrador e assim por diante, né, o caminho que eu quero trilhar como empresário, né, é de saber um pouquinho de tudo para me conseguir trilhar o nosso caminho, conseguir criar alavancas de crescimento e crescer o nosso negócio. Né? Você, Léo e Breno, como que foi esse processo, assim, essa conversa, esses bastidores, assim, dessa criação? Porque, assim, você acabou de falar que você tem 24 anos, né? E você é empresário, você, Léo, Breno, e, assim, hoje a gente está nesse mundo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antigamente as pessoas se tornavam empresárias depois de 40 anos, não todas, claro, mas a maioria. Hoje a gente percebe muito isso, cada vez mais pessoas mais jovens empreendendo
e dando certo, não empreendendo por empreender, empreendendo e dando certo. Então, como é que foi esse processo assim para vocês? Foi difícil por essa questão da idade? Como que foi? Desafio a gente sempre tem, né? Porque eu acho que quando você tem 40 anos, você tem muito mais sabedoria, né? Então, acaba que você erra menos. Mas, vou voltar um pouquinho quando a Du surgiu. Estava dentro da Serafine, trabalhando no e-commerce. Eu acho que eu tive sempre esse espírito de empreender, né? De empreender só que dentro do negócio de outra pessoa. A gente foi construindo. Sempre tive contato com o Léo, com o Breno e assim por diante. A gente foi inicialmente com o Léo, né? Eu acabei pegando alguns clientes por fora, Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás para contextualizar. Dentro do e-commerce eu tinha que aprender tráfego pago. Então, aprendendo sobre... eu já queria procurar outras coisas, já estava ali querendo criar um negócio próprio meu e assim por diante, né? E acabei começando a estudar um pouco de programação, porque no e-commerce eu tinha que não estudar nisso, eu tinha que entender um pouquinho. E aí o tráfego pago foi puxando a linha dele. E eu estava estudando meio que programação e tráfego pago. Estava sempre ali com você, né? Aí fui pro tráfego. Falei assim, eu vou focar 100% nisso, porque eu vejo uma forma de eu crescer um pouco mais rápido que eu ter que aprender programação, que eu vou ter que me aprofundar, tipo assim, pra caramba, e realmente estudar e entrar naquilo. E aí entrando no tráfego pago, comecei a pegar alguns clientes por fora, fazer um ou outro ali, assim por diante, e conversava muito com o Léo, e a gente ia se ajudando em alguns projetos. Falava, como é que eu faço isso, como é que faz aquilo e tal. A gente ia conversando, o Léo trabalhava na assessoria de marketing já. Até que chegou um dia e falei assim, vou focar num negócio 100% meu. A gente acabei saindo da Serafine, passei um pouco pela Líder também, que teve aqui o Alvinho, fiquei lá 6 meses. Grande Alvinho. No setor de marketing. Um abraço, Alvinho. Um cara muito sábio, me ensinou muita coisa, ensina ainda peço uns conselhos. Professor, né? Um professor, peço conselhos para ele ainda de vez em quando. E acabou que surgiu a Du, comigo e com o Léo. O nome Du foi... A gente precisava de um nome, né? Legal, era eu e ele, põe Du aí que esse negócio vai ficar legal. E depois a gente ressignificou, porque é uma dualidade entre a gente e o cliente, né? São duas pontes à medida que a gente foi crescendo. E a gente precisava de alguém para vender. E o Breno trabalhava no comercial de Serafine, a gente já conhecia. E a gente falou, Breno, quer ser nosso sócio aqui? A gente vai te dar essa porcentagem. Vem para dentro aqui que a gente precisa criar um negócio, construir isso aqui em conjunto. E acabou que a gente montou a sociedade, nós três ali. E graças a Deus tem dado tudo certo. É uma engrenagem, né? Assim, isso, exato. Porque, por exemplo, vocês têm essa questão técnica, o Breno também, e acho que vai cada um juntando, né? E assim... o início da Du, como é que foi? Porque uma empresa nova, com gestores novos, mas vocês já tinham essa, vamos dizer, segurança de já ter alguns clientes, porque parece até que vocês têm a Serafine hoje como um de seus clientes, então um baita de um cliente. Sim. Então, assim, como é que foi para prospectar esses consumidores, esses clientes de vocês? Então, no início a gente tinha 6 clientes, se eu não me engano, né? Acabou que a gente juntou clientes meus, do Léo. E a gente sempre teve o pé no chão. A gente sabia que a gente precisava vender, a gente sabia que a gente precisava entregar. Então foi um processo, né? Inicialmente a gente vendeu para as pessoas que eram próximas a gente, então a gente falou, estamos montando esse negócio. A Serafine deu um grande background para a gente de parceiros, né? Então tinha contato com pessoas que já eram grandes, assim, né? No mercado, então entrei em contato com várias pessoas, pedi consultor, indicação, realmente não tinha vergonha na cara de ir lá pedir contato. Tem que ser assim, né? De correr atrás mesmo, acho que é isso. Exatamente, e muita pessoa, a gente falou com todos os amigos nossos praticamente, e todo mundo indicava, e aí sempre vinha alguém, até o Gustavo da Drops, o pessoal da São Geraldo, foram um dos primeiros clientes nossos lá no início, então com a gente 20 meses, né, Léo? Tem uns 20 meses já. 20 meses. Quase 2 anos. Desde, acho que foi no mês 2 ou 3 que você entrou. Quem indicou vocês, inclusive? Aí, ó. Foi o Luciano. Fazia estampa para... Acho que o Luciano. O Lulu acabou indicando ele, então a gente sempre teve essa questão de rasgar a cerca no peito, de fazer acontecer. A gente sempre teve o pé no chão também, para saber que a gente, igual eu falei, a gente precisava vender e a gente precisava entregar. Então a gente sempre foi balizando muito bem essas duas frentes, né? Vocês trabalham, assim, para que quem está nos acompanhando entenda, na prática, o que vocês fazem, o que vocês entregam para o seu cliente? A gente cria processos de vendas através da internet.
O nome é do Digital Growth agora, porque a gente cria alavancas de crescimento dentro do negócio do nosso cliente para ele vender através da internet. Então, seja a grande maioria em si é com tráfego pago, então a gente usa Facebook, Google, mas a gente entra em diversas outras frentes para falar assim, olha, você precisa criar canais que vão vir através da internet, porque eu acho que é a nossa principal habilidade, para você conseguir vender mais. Então, sempre o foco é em venda e através da internet. Você falou o nome aí, é Growth? Growth. Realmente, o que significa o... Growth é uma mentalidade de crescimento, né? Então, é sempre estar pensando em alavancas que vão fazer o seu negócio crescer. Tanto em vender mais para aqueles clientes que já estão na sua base, em criar uma forma de retenção dos seus clientes que você já tem, quanto também de agarinhar, falou outra palavra, de ter novos clientes, né? Sim. Angariar. Isso. Isso. A língua está travando aqui. Mas de criar essas alavancas de crescimento dentro do negócio. Então, Growth não é uma metodologia e tal, é muito mais uma mentalidade de crescimento dentro da empresa. Quando vocês começaram, João, nesse trabalho, assim, o que vocês perceberam nessas empresas que vocês, ou mesmo que vocês chegaram ou trabalham já, ou já trabalharam, ou mesmo algumas que vocês prospectaram, mas acabaram não dando certo, elas fazem todo esse processo? Você acha que há uma deficiência, né, vamos colocar entre aspas aí, nesse tipo de serviço dentro dessas empresas? Porque, pelo que a gente acompanha, e até a gente vai falar mais sobre isso, é essencial hoje para quem está no mundo digital, né? Então, assim, o que você percebia, o que você percebe? Você acha que as empresas hoje deixam a desejar nesse ponto? Acho que o grande problema das empresas, né, elas ficam pensando muito em sempre vender mais para aquele cliente e gerar demanda, que é o que a gente chama de tráfego. Tráfego não necessariamente é só Facebook e Google, né, o que a gente está acostumado, que é tráfego dentro do Instagram e assim por diante. Tráfego é sempre trazer novas pessoas para comprar o nosso produto. E aí, voltando um pouquinho no empresário, né? Hoje eu vejo uma certa, digamos assim, que maturidade das empresas para usar isso. Tem empresas que usam muito bem e tem empresas que usam muito mal. E acaba que ele acha que o problema é que ele sempre precisa vender mais. E às vezes ele já tem um processo, ele não dá atenção para as pessoas que entram e acaba que ele perde oportunidades dentro do negócio. Então, além do tráfego, da geração de demanda que ele precisa, né, ele tem que ter um processo de venda, ter uma equipe bem treinada, pensar não só em gerar demanda, mas trabalhar aquela base ativa que ele já tem, usando o exemplo de um barbeiro. Um barbeiro, na hora que ele já tem uma carteira de cliente que ele precisa, ele não precisa sempre ficar vendendo para o novo. Ele vai atender aquelas pessoas, ele sabe que a pessoa corta o cabelo de 30 em 30 dias, ele sabe que a pessoa faz barba de 15 em 15. O trabalho dele é ter um controle dessas pessoas e mandar uma mensagem, ligar para essa pessoa do último corte que ele fez, já deixar marcado o próximo, porque assim ele vai ter previsibilidade e vai conseguir vender mais todos os meses, né, e criar um negócio sólido, né, que realmente se preocupa com essas alavancas do crescimento dele. Ô João, antes da gente dar continuidade, aliás, eu quero saber um ponto que é até cultural, isso que você falou. Eu vou pegar o exemplo do barbeiro, mas daqui a pouquinho a gente vai abordar isso, dessa cultura do comerciante, do empresário, às vezes de não ter esse cuidado que você falou, essa previsibilidade, de achar que não tem que ir atrás do cliente, é que sempre o cliente que vem atrás e tudo mais. Mas antes eu queria aqui destacar os nossos parceiros, e eu queria começar pela Academia Lipoqueima, aqui de Pará de Minas. Eu fiquei sabendo, você fez um desafio aí de ir na academia todo dia, o dia que você não for, o que acontece? Na Lipoqueima. Na Lipoqueima, inclusive. Aliás, toda a equipe do faz a Lipoqueima, né? O que é esse desafio seu? Então, acabou que a gente sempre fica querendo fazer academia, né? Eu me coloquei uma meta no início do ano, e para me obrigar aí, né? Eu tenho o Douglas que trabalha lá com a gente, né? Ele também tá indo e a gente apostou, né? Quem faltar na academia tem que pagar R$10. A gente começou com 5, agora tá R$10 porque a gente tava faltando ali no início, né? Agora acertou. Agora estamos indo, tá constante. Tá, é um mês aí constante, praticamente. Aí, ó, então você que tá aí precisando daquele ânimo, faça uma aposta também, tá? Mas, ó, agora falando sério, faz uma aposta, mas vai lá na Academia Lipoqueima, tá bom? É uma academia muito ampla aqui em Pará de Minas, um salão grande de musculação com vários aparelhos. Alguns dos aparelhos mais utilizados
A academia tem mais de um, então não tem que ficar na fila esperando, tá? Você pode fazer o seu treino ali. O clima é até quatro aparelhos, o clima é muito bom, salão limpo, organizado, tá? O clima que eu falo tanto do pessoal que malha quanto do pessoal que trabalha lá. E eu conheço muito bem todo mundo, aliás, quero mandar um abraço para todo mundo, o Horácio, toda a equipe, Gustavo também que está aqui acompanhando hoje. E tem também, além da musculação, tem o HIIT, que é um treinozinho de meia hora, mas é muito bom, tá? Você soa até falar chega. O spinning, modalidade que cresce cada vez mais aqui na cidade. E tem também a Zumba, aulas de dança lá, muito bom para você, faz atividade física e você desestressa também, né? Porque é muito animada a aula de Zumba, tá? Tudo isso você encontra lá na Lipoqueima e assim, é muito prático também, tem aplicativo, tem site, tem o Instagram que você vai ver aqui também, que a gente vai deixar. Siga lá, tá bom? A Academia Lipoqueima e faça uma consulta para você fazer uma aula experimental gratuita, tá bom? Para você conhecer melhor a academia. Valeu? Um grande abraço para todo mundo da Academia Lipoqueima. A gente segue o papo. Antigamente a gente não tinha, assim, antigamente mesmo, a gente não tinha essas questões do marketing digital, porque estava começando, aqui ainda não tinha. E algumas empresas, a gente vê até por questão de tradição familiar, de passar de pai para filho, mãe para filho, filha, enfim. É muito de esperar o cliente. Né? Eu abro uma loja, eu abro aqui uma barbearia e vou esperar o cliente chegar. Vai ver que aqui tem uma barbearia, ele precisa, vai vir. Você sente que ainda temos isso aí também no mundo digital? Eu lanço um perfil ali da minha empresa e espero que as pessoas me sigam e me acompanhem, me procurem? Tem muito. Muito? Tem muito. Acho que a maioria das pessoas, por exemplo, cria um Instagram e acha que vai começar a vender. Ou cria um site, um e-commerce, e acho que também já vai começar a vender. Isso tanto pessoas que estão iniciando, quanto já empresas já consolidadas. Sim. Então eu vejo muito, principalmente o caso de site. Então, por exemplo, você já tem uma empresa consolidada, já tem uma carteira de cliente, e aí o que o empresário quer fazer, né? Ele quer criar um site para ele não ter trabalho de vender. Tipo assim, ele não quer o contato com o cliente, ele não quer nada. Às vezes economizar seria ou não? Não é economia, porque hoje lançar um site, né, vai te custar tanto quanto uma loja. Se for fazer uma coisa bem feita, se for fazer uma coisa assim, bem estruturada. E aí acho que o que eu vejo do pequeno empresário é que ele quer fazer um e-commerce para ele não ter trabalho de venda, não ter trabalho de atendimento e os pedidos caírem automático. E não é assim, né? O seu trabalho vai ser tão quanto maior se você atendesse na loja física até você tracionar. E é a mesma coisa, né? Se o empresário for pensar, quando ele abriu o negócio dele, ele teve um trabalho gigantesco para consolidar ele, para construir uma carteira de cliente, para formar estoque e assim por diante. E o e-commerce é a mesma coisa. E aí ele vai ter um trabalho para vender, para colocar pessoas dentro do site dele e assim por diante, então ele vai ter um trabalho proporcional. É a mesma coisa da lei da física, lá da inércia, né? Que quando um objeto está parado, você tem que fazer muito mais esforço para ele se movimentar e assim é no mundo da internet. Você vai ter que, no inicial, fazer um esforço muito grande para conseguir tracionar aquilo e vender. Porém, a vantagem da internet, né, é que você consegue ter uma escala gigantesca. Então, por exemplo, ao invés da loja física vender só na cidade, no e-commerce ele consegue vender para o Brasil inteiro. Então, ele consegue ter uma escala, um volume de venda muito maior do que se ele tivesse só no físico. Mas aí, por exemplo, a pessoa que faz isso, ela tem que ter essa preparação também de logística, para levar os materiais e tudo mais. Isso você vê que, vou abrir, mas sem preparação, ou abre com preparação. Como é que você vê o pessoal, assim, aqui da cidade, da região, aqui perto? Tipo assim, o que eu vejo é que eles criam um site e deixam lá. Cria o site e fala, tem um site. E acaba não vendendo e acaba achando ruim, né? Isso, exato. E é a mesma coisa, tipo, você criar um site e de abrir uma loja no meio do deserto. Por exemplo, se você não levar pessoas até seu site, é a mesma coisa de abrir uma loja no meio do deserto. Vamos levar um exemplo, né, do McDonald's. Você abrir um McDonald's lá no meio do deserto, não vai ter pessoas comprando de você porque não tem fluxo, não tem gente ali. Então, quando você abre um site, você tem que criar estratégias para levar essa pessoa até lá, seja com influencer, seja com tráfego pago, seja com outros meios de divulgação que vai existir, né, para você conseguir ter vendas lá dentro, né? Aliás, você falou um negócio interessante, eu até anotei aqui,
quer ver? Ó? Você falou de influencer. Cara, agora eu notei o tópico, não notei a quem fez a pesquisa, mas é uma pesquisa que uma pesquisa de 2021, eu me lembro, de que 57%, eu notei, fui muito burro, devia ter notado os dados, mas eu acho que é isso mesmo, 57% das pessoas, elas compram, dos entrevistados, né, da pesquisa, elas compram por indicação de influencer. Viu o influencer usando, vão lá e compram. Acho que deu quase o mesmo resultado também de pessoas que compram por indicação de amigo, que aí tem um grau de intimidade muito maior. Influencer hoje é essencial para quem está nesse mercado? Independente do ramo ou não? Eu acredito que sim, né? Quanto mais canais você tiver, melhor. A questão da influência é igual você falou. Talvez, né, ao invés de eu só ver um anúncio qualquer ali no Instagram, assim por diante, eu não vou dar tanta importância. Mas se eu vejo alguém que eu conheço, alguém que é referência para mim, eu vou levar aquilo muito mais a sério e vou ouvir a indicação dela. É a mesma coisa, eu não te conheço. Você me fala assim, compra essa caneca aqui de mim. Eu falo assim, para que eu vou comprar? Aí, por exemplo, o Léo, que é muito próximo de mim, me fala, compra essa caneca, porque ela é boa, que não sei o quê, gostei demais do produto. Eu vou dar um grau de importância muito maior, ouvindo de uma pessoa próxima a mim, né, que vai me influenciar a fazer aquela compra. Se eu estiver errado, até você me corrigir também. Cria esse problema já com a solução no marketing digital? O problema no bom sentido, no caso, tipo... Vou te dar um exemplo agora. Eu indico você essa taça. Você não precisa da taça. Você não quer a taça. Mas aí eu começo a indicar algumas situações que se você não tiver essa taça, você não vai conseguir o seu objetivo na academia, por exemplo. Existe isso mesmo no marketing digital ou no marketing no geral, de criar esse problema já com uma solução ali indicada para a pessoa comprar? Eu acho que o principal exemplo que você citou é de despertar minha dor. Então, por exemplo, até o momento que você me falou que você vai me indicar a taça, eu não quis. Mas a hora que você tocou na minha dor, que se eu não tiver algo nisso, eu vou ter um resultado muito menor que se eu tivesse, aí você já está tocando minha dor, eu já vou dar mais importância. Aí usando um exemplo que a minha tia estava lá em casa esses dias, ela estava mostrando uma garrafinha lá. Acho que é R$500 a garrafinha de água. Tipo, uma garrafinha e tal. Ela produz água. Não, é um negócio assim, cabuloso. Aí o que ela tem dentro? Ela tem um imã, que é voltado mais para a questão de saúde. Então ele sempre bate na dor porque é uma água mais pura, uma água que vai te dar benefícios na saúde, assim por diante. Então você pega a dor. E acaba que eles vendem uma garrafinha, que você vai comprar no supermercado, uma das melhores R$50, eles vendem por 500, porque tipo assim, eles põem a dor da pessoa na questão da saúde, no benefício também, e de diversas outras coisas que vai fazer vender aquele produto, né? Então acho que o principal é você resolver uma dor do seu público, né? Tá, agora a gente vai, eu queria... Gerar demanda. Isso, gerar demanda, sim. Isso é básico dos negócios, é você gerar demanda. Você mostra que a pessoa precisa de academia, porque senão ela vai passar mal. Mas é igual o Lobo de Wall Street, né? Venda minha caneta. Aí todo mundo vai falar tipo assim, essa caneta é bonita. Isso, essa caneta é bonita, a tinta dela não acaba e assim por diante. Mas eu nem sei, por exemplo, né? Se eu vou te vender uma caneta, eu vou ter que falar... você precisa assinar algum documento? Qual cor de caneta que você gosta? Qual que é o material que você mais gosta? Então, você precisa entender as dores, né? Entender a demanda do seu cliente antes de você já oferecer. E aí, por exemplo, voltando ao exemplo da água, você sabia da minha dor da academia. E aí você tocou nesse problema, eu falei assim, não, então realmente é relevante. Eu posso ser um bom vendedor aí de taças, você que estiver precisando de taças. Como é que você vai receber uma pessoa com um copo americano na sua casa? Vai pegar bem? Não pega. Depende, se for Depende de quem for. Nada pela impressão fecal. Aí você já vai perceber que você pediu uma taça, entendeu? Pra receber. Um frequentador de boteco aí... Ele vai gostar do copo americano. Se for uma nossa Cia Light, ela não vai querer o copo americano. Não vai. Cara, eu lembrei de copo americano com... Você vai receber seu chefe na sua casa. Né? Não, meu chefe não... Aí é água, aí não tem como. Falando nisso aí, nessa questão de demanda, e pegando esse gatilho de preço aí, veio até uma coisa na minha cabeça. Isso gera vamos dizer, uma gourmetização de preço no meio digital, dessas questões de
olha, esse celular tem isso, tem isso, tem isso. Tipo, agrega tanto valor no celular como é da garrafa que isso gera uma gourmetização ou não? Sim, não. Cara, eu não sei nem assim, se você mexe com isso, porque isso veio na minha cabeça agora, a questão da garrafinha aqui. R$500 é um preço absurdo. Não sei o benefício, né? Talvez o ímã tenha realmente uma coisa especial. Pra gente que não tem essa dor, é insignificante. E é a mesma coisa, tem coisa que vai ser cara pra gente que pra outras pessoas não vai ser. E aí falando um pouquinho da gourmetização, acho que cada vez o consumidor está mais exigente. Então ele quer um atendimento especial, ele quer um produto diferenciado, ele quer que entregue algo além do que ele espera, né? Enfim, e isso tem custo. Então, consequentemente, o produto mais gourmet, vamos usar um exemplo de um sorvete. Você comprar um sorvete da Kibon e comprar um da Devoré, vai ser totalmente diferente a experiência. Por quê? Talvez o da Kibon vai ser mais barato e o da Devoré vai ser um pouco mais caro. Mas a experiência que ele entrega, a qualidade, a hora que você toma ele, assim por diante, é muito mais prazerosa. Então, consequentemente, isso vai ter um preço, vai ter um custo e, consequentemente, as empresas vão cobrar mais um pouco por isso, né? Usando o exemplo do barbeiro, voltando, né? Tem um barbeiro, o tiozinho que tem 70 anos, corta o cabelo a mesma vida inteira na barbearia, e tem uma barbearia que tem ar-condicionado, que o cara põe uma toalha quente no seu rosto, que ele... ele atende de terno e tal. Ele atende social, assim por diante. Então, isso vai ter um custo a mais e o consumidor que está buscando esse produto, ele vai estar disposto a pagar mais também. É meio que buscar a experiência também na compra, né? Isso. Uma experiência de algo novo ou de algo diferente. Isso, e é realmente criar experiência e parar de vender commodity, né? Então, você cria experiência, vende algo além, entrega mais do que esperado para você conseguir fidelizar, reter mais cliente e vender por um maior valor, né? Ô, João, vamos pegar agora, eu acompanhei alguns vídeos da Du no Instagram, que aliás, recomendo a todos, tá? A gente vai deixar aqui o perfil da Du para você seguir, que é esse processo todo que vocês fazem, desde a questão de atrair, embalde marketing que fala ou eu estou errado? De atrair e ir atrás do cliente? Ou atrair o cliente? Tem embalde e outbound, né? O embalde é ir atrás, ou não? Não, o inbound é quando você espera o cliente vir até você. O outbound é quando você vai atrás dele, de forma ativa. Esse processo, eu queria pegar todo esse processo, assim, da gente trabalhar e falar um pouquinho por etapa, que eu acho que é muito interessante. Desde o início mesmo, de todo o planejamento que vocês fazem como empresa, ou que não tem nenhum tipo de marketing mesmo na área digital, ou mesmo os que tem, até o final, até o pós-venda. Como que vocês separam, como que vocês montam esse planejamento, vocês levam em consideração o tipo da empresa, o ramo que ela trabalha, como que vocês abordam esse tipo de serviço? Tá, vou explicar um pouquinho do que a gente entrega como solução, né? Então, a gente fechou o contrato com o cliente. O primeiro ponto, né, é entender o nível de maturidade dele. Então, se for um cliente que não tem nada na internet, a gente vai entender onde que ele está hoje, qual que é o ponto inicial dele, o que ele precisa. Aí vamos supor que ele precisa de construir um site, precisa de construir uma landing page, fazer o feijão com arroz. Então a gente vai montar essa estrutura feijão com arroz com ele, vai dar todo o suporte, orientação e assim por diante, e depois a gente vai montando estratégias para ele nutrir. É como se fosse uma máquina, né? Então vai entrar lead e vai sair venda, entrar lead e sair venda, né? Resumindo, e a gente vai monitorando e aprimorando esse processo. A partir do momento que o cara já está fazendo um feijão com arroz muito bem feito, aí a gente começa a fazer modificações. Então, de investir um pouco mais, de testar outros canais, de ver onde que ele pode crescer de uma forma mais sustentável e assim por diante. Então, e até de segmentar um pouco mais, né? Então, de fazer... deixa eu trazer um exemplo assim, bem prático, né? Eu estava ouvindo um podcast do caso da Singu, que foi um caso lá, eles investiam R$100 mil em influenciadores. E aí, por exemplo, ele analisando o caso e assim por diante, ele viu que se ele parasse de investir os 100 mil e focasse as campanhas dele numa idade, ele fazia campanha de pessoas de 18 a 45 anos. Porém, a galera de 18 até 25 anos, comprava o produto dele e não comprava mais. E aí ele viu que a galera de 35, de 25 até 35, 40 anos, era o pessoal que comprava e ficava na base. Então ele deixou de investir esses R$3 mil, esses R$100 mil, né,
focou as campanhas nesse pessoal de 25 a 35 e a receita dele aumentou assim gradativamente, né? Então, além de montar essa estrutura de feijão com arroz, né, a gente tem que fazer as otimizações nela e analisar onde que está dando mais certo, onde que o meu cliente volta e compra mais vezes e realmente construir um processo de venda que vai crescer de forma previsível e recorrente, né? O que seria o lead? Você falou de lead naquela hora, o que seria esse lead para a gente entender? Porque assim, o lead que eu conheço é um lead jornalístico que é totalmente diferente, mas o que é? Tá bom, eu tenho que falar no aportuguesado, né, para a gente conseguir trazer de forma mais prática. Leads são todas as pessoas que têm possível interesse em comprar o seu produto. Então, quando eu enviei uma mensagem, por exemplo, para a Lipoquema, me interessando na academia, né? Eu queria saber o plano, quanto que era o preço, como funcionava. Eu era um lead deles. Então, sou uma pessoa interessada em comprar o produto de alguma empresa, alguma coisa assim. E aí o lead, então, é uma pessoa que ela já manifesta o interesse. Eu tenho como você saber, por exemplo, academia no caso. Às vezes a pessoa procura uma outra academia, mas você consegue saber isso no meio digital? Identificar isso? Fala só, essa pessoa aqui... O lead é exatamente a pessoa que eu tenho os dados, então que eu tenho o nome, que já me procurou, entendi, já se cadastrou em alguma coisa minha ou enviou uma mensagem no WhatsApp, essa pessoa é um lead. E aí o que você está falando, né, acho que é daquela perseguição, né, por exemplo, você pesquisou a geladeira e aí saiu do site e ficou aparecendo um monte de geladeira para você. Aí entra duas coisas. O Pixel, que é a ferramenta que rastreia quem acessa o site. Pixel, então, por exemplo, isso aqui é o Pixel. Eu coloquei a mão nessa mesa aqui, esse aqui tá sabendo que eu já coloquei a mão aqui, então ele vai me perseguir e falar assim, vem aqui, volta aqui, que eu tô precisando de você, compra o meu produto, né? E existe o algoritmo, né, das plataformas que ela vai se baseando no meu interesse. Então, por exemplo, se você entrar no Explorar do seu Instagram aí, você vai ver que tem coisas em comum que você gosta de ver. Se eu entrar no meu Explorar, vai aparecer outras coisas que eu gosto de ver. Então, é muito baseado em interesses, né? Por exemplo, o Pixels e o algoritmo é tudo quando você monta um site, tem como você criar isso aí? Como é que funciona? É isso que eu não entendo. É do Google que faz? Como é que essa ferramenta é construída? Quem constrói? Cada ferramenta tem a sua. O Facebook e o Instagram tem a dele e o Google também tem a ferramenta dele. Aí, como que a pessoa tem isso dentro do site dela? Ela precisa de um profissional, né, que vai instalar essa ferramenta dentro do site. Então, é um código que fica ali, você instala dentro do seu site e vai monitorando, ficando de forma mais prática e didática. É a mesma coisa, por exemplo, existe o WhatsApp. Para você ter o WhatsApp no seu telefone, você precisa instalar. Então, o site é o telefone e vamos supor que o WhatsApp é o Pixel. Então, você precisa instalar ele para ele poder funcionar e você conseguir coletar esses dados das pessoas que acessam o seu site. Vocês lá na Du, vocês fazem isso? Exatamente isso, a gente chama de traqueamento, né? Que é instalar as ferramentas de rastreio das pessoas que acessam o site, acessam as ferramentas, redes sociais e assim por diante. E ela tem uma taxa de retorno positiva, assim, vocês veem de atrair essa pessoa, a pessoa voltar realmente e comprar, ou não tem como mensurar se a pessoa comprou ou não através desse... Eu acho que o principal não é medir esse retorno, né? É coletar dados. Então, quanto mais dados você tem, mais você consegue analisar. E usando assim, de forma bem prática, um e-commerce, né? Se eu levar... Geralmente as pessoas não compram no primeiro contato. Eu li isso em alguma pesquisa, não lembro. Geralmente é no 7º, 8º ponto de contato. E aí, usando de exemplo... Ponto de contato? Como assim? O ponto de contato é quando eu tive contato com aquela marca. Então, por exemplo, eu vi no Instagram, ou vi no outdoor... 7 vezes que a pessoa... Isso, em torno de 7 vezes, que aí você começa a considerar compra ou compra, né? Olha, cara, é bacana, não sabia. E aí eu vi esses dias no próprio Instagram, né? Tava um pai voltando do trabalho, ele viu um outdoor com um carro que ele quer comprar. Aí ele chegou em casa e falou com a esposa. A esposa foi lá e pesquisou na internet. E aí, né, foi e pesquisou o carro. Aí vamos supor que é o segundo ponto de contato. Aí, né, a esposa saiu do site e ela começou a ver anúncio. Então ela teve outro ponto de contato. Aí o filho deles viu uma propaganda de um outro carro lá, da mesma marca, e falou com o pai. Aí o pai falou assim, não, vamos lá na concessionária. Aí foi lá na concessionária.
E aí ele teve diversos pontos de contato até ele na concessionária e poder comprar. Aí vamos supor que ele vai na concessionária e não compra. O vendedor vai ligar para ele e falar: fulano, você gostou do carro? Decidiu? Vamos fechar o negócio? E assim por diante. Então ele tem vários pontos de contato ao longo da jornada dele até ele decidir finalizar a compra dele. Cara, legal. Então eu achei que isso era só no, tipo, de clicar lá na internet e tal, então, mas é no geral, então, tipo, toda essa experiência. Clicar na internet? Não, eu falo assim, por exemplo, o que veio na minha cabeça é tipo, eu quero alguma coisa, sei lá, um tênis, uma chuteira. Aí eu vou no Netshoes ou Centauro, ou qualquer outro site e tal, eu vejo. Aí depois ela vai aparecer para mim, no anúncio, esses anúncios que você falou. Isso, porque o Pixel rastreou que você acessou o site e aí vai aparecer um anúncio dele de volta. Que eu tenho interesse. Aí eu vou clicar de novo, meio que vou namorar essa chuteira há muito tempo. Isso, mas só ali, eu achei que era só no meio virtual, sabe? Então, pelo que você está falando, é uma experiência completa. Tipo, às vezes eu vejo ela ali, vou jogar uma bola depois, uma pelada, e vejo alguém com ela. Ou então... porque quando você está interessado em alguém, sua atenção fica muito mais voltada naquilo. É a mesma coisa que você falar: eu quero um carro. Você nunca viu o carro, não, vamos supor que você quer um HB20 branco. Você não tem costume de ver isso. Aí você começa a considerar, em todo lugar que você vai, você vê um HB20 branco. Aparece. Então, é impressionante, cara. Então a sua atenção já está mais voltada para aquilo. E aí tem gente que, vamos supor, tem gente que acha que o telefone ficou ouvindo, né? Então você fala assim: tá me ouvindo o que eu tô falando aqui. Mas já tem tanto tempo que você está namorando aquilo, e a inteligência, né, dessas ferramentas é tão grande que você já está pesquisando há mais tempo. Às vezes você já pesquisou, você curtiu alguma coisa ali, e quando você está voltado a sua atenção, você costuma ver aquilo mais vezes. Então acho que realmente a atenção que você está dando é aquele produto, o que você está namorando ali, igual você disse. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses processos, que aliás eu até quero saber também o que compensa mais, em qual plataforma, qual rede social compensa mais anunciar ou não. Mas eu quero falar aqui dos nossos parceiros e, mais uma vez, falar da Bework, escritórios compartilhados. A gente está gravando aqui mais uma vez. O ambiente é muito agradável, a sala é muito boa. Temos outras salas aqui. Hoje, inclusive, não sei se ainda está, mas tinha uma pessoa usando aqui também, né? E assim... um clima muito bom, sabe? Muito tranquilo, ninguém incomoda ninguém, o espaço é muito bom. E o mais bacana de tudo é que a Bework, ela te oferece vários benefícios. O primeiro de te oferecer um plano personalizado, se você precisar, por mês, por dia, por hora. Por exemplo, a gente está gravando aqui à noite, então se você precisar à noite também, pode fazer contato lá com a Bruna, com toda a equipe, tá bom? Para você que não precisa de um espaço físico, né, mas precisa de um endereço comercial, e aí você pode usar o endereço, tá, da Bework aqui, para colocar no seu CNPJ, para abrir o seu CNPJ, tá bom? Então, assim, muitas vantagens aqui na Bework, tá? A gente vai deixar aqui também o Instagram da Bework. E vou deixar aqui, vou falar aqui o contato para você falar com a Bruna, que é responsável aqui pelo espaço, tá? E mais uma vez, Bruna, muito obrigado pela parceria. É o 991685097, o prefixo é aqui mesmo de Pará de Minas, o 37, tá bom? E quero agradecer também a Pop Store, mais uma vez, loja do nosso amigo Fausto, a Pop Store, nossas canecas aqui do Lipocast, sempre muito bem feitas pela Pop Store, tá bom? As canecas a gente compra lá, a gente já personaliza lá, você também pode fazer isso. E não só com caneca, tá? Com taças, com copos, squeeze, tem muita coisa bacana, garrafas térmicas, copos térmicos, tá bom? Você pode levar essa garrafa de R$500 que você comprou lá para a Pop Store, que ela vai personalizar para você. E além disso, também tem variedade de produtos, tem camisas, tem artigos de decoração, tá bom? Tem muito produto bacana lá. Vale a pena conferir. A gente também está aqui no Instagram dela para você seguir, acompanhar os preços, toda a publicação e o trabalho da Pop Store, tá bom? Muito obrigado também, Fausto, e a toda a equipe da Pop Store. Bom, voltando aqui então para a gente continuar o papo aqui, a gente vai falar o esquema que eu achei muito bacana, aliás, o vídeo que vocês fizeram, desse planejamento, né, desse processo mesmo que vocês fazem, que é o anúncio, a página de vendas e o CRM. Né? Então, assim, eu queria entender um pouquinho, cara, como é que é essas etapas, o que significa cada etapa
para a venda consolidada ali da empresa, enfim. Tá. Antes da gente entrar nessa estrutura, a gente tem que entender um pouquinho do negócio do cliente. Então, por exemplo, eu vou usar 3 exemplos em si. Existe o cliente que vende de negócio local, né, enfim. A gente pode colocar só em 2, né? Ou o cara que vende e-commerce, que é um site, que a venda é 100% online, e a pessoa que tem a venda através de um outro humano, né? Tipo, você fala tipo online e presencial? Não, ou não? Não, ela vende online, só que tem um outro humano por trás. Como assim? Existe, por exemplo, eu vendo pelo WhatsApp. Então eu preciso de uma pessoa respondendo no WhatsApp para poder fazer o atendimento e a venda. Sim. Vamos separar nesses 2 tipos de negócio, né? Sim. O e-commerce, vende 100% online, e a venda através de outro humano, que a gente chama de inside sales. Esse processo que você falou, né, que é de gerar demanda, ter uma página de vendas e ter um CRM, é o modelo de venda através de inside sales, que existe um contato humano ali por trás para fazer toda a transação, negociação e assim por diante. A gente usa muito esse termo porque se a gente for pegar uma taxa de conversão de um e-commerce, né, a taxa de conversão é de quantas pessoas compraram realmente, o percentual de pessoas que compraram. Um e-commerce gira em torno de 1%. Um e-commerce muito bom, ele tem 1% de conversão, ou seja, cada 100 pessoas que entram, uma compra. Isso mesmo das maiores, tipo, as maiores marcas. Magalu. Exatamente. Se for pegar um Mercado Livre, talvez eles devem... Nossa, é muito pouco, cara. Entra tanta gente que no volume fica legal. Se for pegar, acho que o Mercado Livre acho que é 10 milhões de pessoas por dia, alguma coisa assim. Esse pouco por cento é muita venda. É meio tipo o povo que entra na loja só para olhar e sai. Isso, exatamente. O site é exatamente a loja física comparando isso. E esse modelo de venda através de outra pessoa, a taxa de conversão dele costuma ser muito maior. A gente tem cliente nosso que tem taxa de conversão de 6% e pessoas que têm até 12%, 15% ali, um processo assim muito, muito fino e funcionando realmente, né? Então, a chance de sucesso de você vender mais através desse processo de que tem uma outra pessoa atendendo por trás é muito maior. Então, a gente sempre foca muito nisso porque, inicialmente, acho que a pessoa ela tem que, antes dela querer automatizar tudo, ela tem que sentir como é que é o público, ela tem que saber as objeções daquele público para conseguir quebrar essas objeções e assim por diante. Então, a gente foca muito nesse processo. Não, pode ir. Então, aí, só exemplificando, né, o que é o tráfego, né, a geração de demanda. É a gente levar a pessoa de um ponto A para um ponto B, da xícara aqui para o caderno. Então, né, a gente tem que pegar pessoas que estão no Google navegando, pessoas que estão dentro do Instagram, do Facebook e levar ela para dentro da nossa página de venda. É o famoso McDonald's no deserto, né? É levar para lá. Isso, a gente tem que levar as pessoas lá para o McDonald's no meio do deserto. E aí, a página de vendas, o que a gente vai colocar? A promessa, a dor que a gente trabalhou. Então, eu estou querendo comprar uma taça e na minha página de venda está falando taça que vai te ajudar a emagrecer. Tipo, vai te ajudar aí na academia todo dia, um exemplo assim bem simples. Então, dentro da página de venda, você vai colocar a sua promessa, vai bater na dor do cliente, realmente reforçar essa dor, explicar como funciona o seu produto, a sua solução, o serviço, colocar depoimento de cliente. Então, para a pessoa ver que tem prova social, ver que tem alguns que pontos... dá uma credibilidade. Que vai dar credibilidade, explicar o que é a minha marca, quem que é a minha empresa. E aí, dentro dessa página, a gente chama de página de vendas, não de site, porque a pessoa ela tem 2 opções. Ou ela vai sair, ou ela vai converter. E aí, tipo assim, ela só tem essas 2 opções. Se a minha solução fizer sentido para ela, ela vai converter. E aí, vou usar um exemplo assim, bem mais básico. Dentro dessa página de venda tem um botão que vai para o WhatsApp. Aí ela mandou: oi, estou interessado em comprar o seu produto. Que aí já é aquele WhatsApp, tipo o robozinho do WhatsApp. Ou não também? Inicialmente, a gente indica o cliente ele fazer na mão mesmo, porque ele vai sentir qual que é o problema. Igual eu disse, não adianta eu querer automatizar algo que eu não entendo. Sim. Então, ele vai cair no WhatsApp e o próprio vendedor, ou a pessoa que é o atendente ali do WhatsApp, ele vai conversar com o cliente, quebrar as objeções dele, entender o que ele precisa, apresentar a solução e chegar até o momento da venda, né? E é muito importante ter essa conversão, a gente chama de playbook, que é um manual, um caminho que o vendedor deve seguir. Então, ele vai ter a abordagem, ele vai ter a qualificação, que ele vai qualificar aquela pessoa, entender o problema dela, ver o que ela precisa,
e assim por diante. Ela vai ter a etapa de apresentação, que é realmente apresentar o produto. Vai ter outra etapa, que é a de negociação, então eu vou falar meu preço, forma de pagamento, forma de entrega, todos os outros benefícios até chegar ao momento do fechamento. Né? E aí a pessoa... Isso. E aí entra um trabalho muito importante dentro do WhatsApp que poucas empresas fazem, que digamos que é o remarketing, né? É como se o e-commerce tivesse um pixel dentro do seu WhatsApp, você voltar lá nessas pessoas que não compraram de você alguns dias depois e fazer, a gente chama de follow, né? Que é voltar nessas pessoas e mandar algum depoimento de cliente, mostrar alguém que comprou e ficou mega satisfeito, para despertar esse endereço e voltar no... É o popular oi sumido. Exatamente, oi sumido. Entendi. Entra naquele papo do ponto de contato, né? Quantas vezes chamou é legal até ir pro relacionamento, quantas vezes você chamou a mulher pra sair, na primeira vez que você chamou ela aceitou. Você tem que ir lá, insistir, mostrar que você tem valor. Mesma coisa de vender pelo WhatsApp, você tem que ir lá fazer vários pontos de contato, mas no momento a pessoa está convencida de que você... Se você realmente demonstrou interesse na venda, né? É uma falta, tipo assim, do empresário no geral, do lojista no geral, isso aí, essa questão de abordar esses clientes, esses leads, né? Vamos pegar aqui, demonstraram interesse, acabaram não querendo, sei lá, com o motivo deles. É uma falta de essência das pessoas não fazerem isso e talvez está perdendo venda? Exatamente, isso acontece muito, porque vamos usar um exemplo, né? Às vezes eu me interessei, entrei na página de vendas, mandei uma mensagem. Aí o vendedor dele me respondeu. Porém, o meu dia estava corrido, eu acabei não respondendo no WhatsApp. Acabou a mensagem, ficou esquecida ali. E, o empresário, se ele não voltar nessa pessoa, né, um dia depois, fala, oi, fulano, realmente vi que você está precisando, você tem interesse, assim por diante, dele voltar, essa pessoa vai ficar esquecida, ela não vai entrar em contato e você vai acabar perdendo venda por causa disso. Isso que você falou pra gente, até o Léo reforçou aqui, seria um funil de venda ou não? Exatamente, é sempre um funil de venda. Então vai ter muita gente no tráfego, né, vendo meu anúncio, aí poucas pessoas vão clicar, aí depois uma parte vai ver minha página, poucas pessoas vão entrar em contato no meu WhatsApp e aí vai só afunilando, né? Então imagina um funil, no topo tem muita gente, no final tem poucas pessoas ali que vão comprar, né? Ô João, e como que faz esse tráfego assim? Qual que é a mecânica para fazer isso aí? Como que, enfim, a operação, tudo para você levar essa pessoa, né, esse cliente do ponto A para o ponto B? Como que é feito? O primeiro ponto é ter a ferramenta bem configurada, né? Então, antes de entrar na ferramenta, né, é entender do seu negócio. Então, por exemplo, se eu vendo... entender... assim, essa ferramenta seria o quê? É o Google, o Facebook ou outra coisa? Isso, é o Google, Facebook. São essas plataformas. Só que antes de você escolher entre Google e Facebook, você tem que ver quanto que eu vou poder investir e qual ferramenta que faz mais sentido para o meu negócio. Então... Em qual que o meu público está mais? Isso, em qual que o meu público vai estar pesquisando. E necessidade. Então, vou pegar um exemplo assim bem... Usar o do chaveiro. Por exemplo, quando sua chave quebra dentro da porta, onde que você pesquisa para encontrar um chaveiro? No Google. Então, por exemplo, vai adiantar eu estar fazendo um anúncio no Facebook e no Instagram para meu serviço de chaveiro? Não vai fazer sentido algum. Então, por exemplo, um chaveiro é importantíssimo ele estar anunciando no Google. Já para vou colocar uma pessoa da área de estética. O Google funciona para estética. Porém, mulher é muito visual. Ela vê aquilo, ela deseja. Ela, por exemplo, vê uma mulher ali com um alongamento de cílios, acha mega bonito aquilo e fala assim, não, eu quero ter uns cílios desse. Então, o Instagram e o Facebook ele é muito visual. Então, eu vi, desejei e quero saber mais. Entendeu? Então, o que você tem que ver é qual que funciona melhor para o seu tipo de negócio, para você focar na ferramenta. Aí, falando de ferramenta, para você utilizar ela, você vai precisar de uma conta, de deixá-la bem configurada, de fazer a parte realmente operacional, mão na massa ali, para conseguir utilizá-la, né, e conseguir fazer os seus anúncios. Você recomenda, por exemplo, às vezes no Instagram a gente faz alguma publicação, no Facebook, e aí a própria plataforma ela fala, impulsiona essa publicação e tudo mais. Uma pessoa que geralmente não mexe com isso, enfim, que não tem um fim comercial, talvez, ou tenha,
mas que não tem essa experiência, você orienta a ainda assim fazer uma publicação para testar, impulsionar, ou não? Você acha que esse tipo de ação não vai gerar o resultado, é só mesmo gastar dinheiro? No caso de quem não tem experiência, né? Depende de quanto que a pessoa tem. Então, por exemplo, se já é uma empresa consolidada, ela já tem verba para fazer isso, contrata um profissional que vai te auxiliar em todo o processo e vai fazer desde o início da maneira certa. Mas vamos falar para aquele empresário que está começando, né? Se ele ainda não tem a verba disponível, não tem o dinheiro para pagar alguém ali inicialmente, faz o impulsionar, ele não vai dar... ele dá um resultado esperado, mas você não vai fazer da melhor maneira. E a grande diferença do impulsionar para dentro da ferramenta é que no impulsionar você consegue poucas configurações, porque ele é feito para a pessoa fazer ele sozinha. É um basicão. Ele tem poucas configurações ali, então você consegue selecionar a idade, selecionar alguns interesses, localidade e idade. Já dentro do gerenciador, eu consigo colocar públicos específicos. Então, eu quero todo mundo que curtiu as minhas últimas fotos aqui, todo mundo que entrou no meu perfil. Eu consigo fazer uma segmentação de público semelhante. Então, eu vou falar com o Facebook. Imagina que você quer uma pessoa e fala assim, eu quero todo mundo igualzinho isso aqui, com a caneca branca, com a alcinha de lado e com a logo preta. Então, o Facebook vai procurar dentro da ferramenta dele, da segmentação que você colocou, pessoas semelhantes a esse público que eu selecionei. Então, a grande diferença é que o impulsionar ele tem poucas ferramentas, então para quem está iniciando é excelente, né? O mínimo que a pessoa tem que ter é bom senso ali de usar, né? Então, por exemplo, se eu atendo localmente, eu não vou anunciar para o Brasil inteiro. E eu vejo muita anúncio assim de pessoa que fez para impulsionar e colocou o Brasil inteiro, só que ele só atende lá em Aracaju. A loja já sair e aí chega o anúncio para você aqui em Minas. A loja sair tá lá na Paraíba. E chega aqui pra gente. Chega pra mim essas coisas. Exatamente. Então, para o empresário que tem pouca verba e está usando o impulsionar, tem um bom senso de colocar pelo menos a idade e a localidade. Entendeu? Então, o impulsionar vai funcionar para aquela pessoa que está começando, e para quem já tem mais experiência, já tem mais verba, já tem um negócio mais consolidado, vai para dentro do gerenciador, que você vai conseguir fazer muito mais coisa lá dentro do que só com impulsionar. E assim, nesse processo, eu imagino que são muitas informações que vocês recebem, né? Todo esse funil. Como que vocês gerenciam isso aí? Como que é preciso? Tem também uma ferramenta para gerenciar, porque tem a análise... Eu estou falando uma coisa, eu nem sei se vai caber nisso aí. Uma vez eu estava fazendo um estudo de análise de desempenho, voltado para futebol. Olha onde eu fui enfiar. E aí tinha análise quantitativa e qualitativa que fazem do jogador. Tem isso também nesse meio, tipo, da quantidade e da qualidade? Vocês também fazem esse tipo de análise? Uhum. A gente entra muito na análise dos dados. Dentro a ferramenta a gente dá uma série de dados. Uhum. Então tem muitos dados ali dentro da ferramenta que você pode analisar, como número de cliques, número de pessoas que você alcançou e assim por diante. E igual você falou da análise qualitativa, né? Então, vamos supor que está chegando bastante pessoas ali no seu WhatsApp. E acaba que a gente tem uma pré-impressão do que está chegando, de como que está chegando. É uma parte mais visual, se é bonito, se é feio, assim por diante, que é mais qualitativo, né? Que você vai sentir, assim por diante. Tem gente que menospreza isso, mas eu acho que é bem importante também a gente ter essa análise e fazer um comparativo, tanto dos números, o que os números dizem, quanto também com a percepção de como que tá as pessoas, de como está a abordagem, e analisar o contexto geral, não analisar uma coisa só, mas analisar, digamos que o funil inteiro. Então, desde o número de quantas pessoas que eu alcancei, de quantos cliques que eu tive, e também de como que é o perfil da pessoa que está chegando até mim. Então, à medida que você vai tendo volume, vai sentindo isso, né, você pode criar uma persona, com base no que você viu ali, nos interesses da pessoa que você conversou e assim por diante. Pode criar abordagens diferentes, né? Às vezes não tem uma pessoa que manda muito áudio, então você vai ter uma abordagem mais qualitativa e você vai mandar áudio de volta para ela porque ela te deu essa abertura. Às vezes a pessoa gosta de conversar por áudio. Então, tem tanto a análise quant quanto a qual ali de analisar o contexto geral. Hoje, por exemplo, vocês fazem isso na Du, né? Tipo, você está fazendo assessoria para empresa, vocês fazem esse serviço. Sim, sim. Mas é difícil para quem não tem esse... Por exemplo, o empresário está fazendo essa gestão, tenta fazer,
mas às vezes é muito dado, muita informação, ele não sabe o que fazer com aquilo ali. Você percebe isso também? Existe isso hoje ou não? Sim, isso aí é o que mais tem, né? Acho que o legal de ter uma assessoria, um profissional que entende, é que ele vai te passar o caminho das pedras, né? Então, ao invés de você ficar batendo cabeça, quebrando cabeça ali, ele vai te falar, olha, vamos por esse caminho aqui que é melhor. E aí, dentro da ferramenta, igual você falou, tem 1 milhão de números. Mas não sei se você concorda comigo nesse ponto. Por exemplo, eu estou fazendo campanhas para me vender essa caneca. E aí eu vou te dar 2 coisas. Vamos supor que eu vendi 10 canecas dessa e eu apareci para 2.000 pessoas. Qual que é o principal número que eu vou olhar? A venda ou a quantidade de pessoas que eu apareci? Cara... Não, tá, mas tipo, 2.000, às vezes essas 2.000 depois vão converter, não? Sim, mas o meu principal indicador é a venda. Tá. Então eu tenho que olhar se está vendendo. Então, por exemplo, eu estou vendendo, tá ok. Aí você vai lá, tipo, eu estou tendo o lucro que eu preciso nessa venda? Ah, não estou. Aí eu vou falar assim, então deixa eu analisar um pouquinho mais para trás aqui. Para quantas pessoas clicaram? Então, eu tive de 2.500 clicaram. E aí você vai começar a analisar e falar assim, eu posso ter mais clique. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um anúncio mais interessante. Então, às vezes, nem aparecer para mais pessoas, vai aparecer para a mesma quantidade, porém com a oferta mais interessante para mim ter mais venda no final das contas. Mas aí esse número... Porque, por exemplo, eu fui no 2.000 justamente por essa questão de, eu vendi ele 10, mas eu tenho essa possibilidade, eu já virei quase que um ponto de contato. Não sei, mas pode ser uma possibilidade. Essas 2.000, 500 clicaram, ok, vamos pegar nesse exemplo, 1.500 ficaram de fora. Esses 1.500 acabam ficando de lado ou não? Vocês ainda tentam pegar esse pessoal? Você vai trabalhar eles, né, em criar outros pontos de contato com ele, fazer remarketing assim, para você conseguir converter. Não necessariamente você vai converter todo mundo que vê seu anúncio. Então, igual eu falei, é um funil. No topo sempre vai ter mais e no final vai ter bem menos pessoas. Então, se o seu principal objetivo é vender as canecas, então o seu foco tem que estar no número de vendas. Se não está vendendo o que você precisa, você vai olhar um degrau abaixo da escada, né? Então, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas viram a minha página? Eu tô 500 pessoas, dessas 500, por que eu não converti? Às vezes sua página está ruim, às vezes você precisa analisar outras coisas, então você vai fazendo esse comparativo e descendo cada vez no funil. E aí entra muito um negócio que a gente fala eu gosto de falar com os clientes particularmente em si, que é, beleza, o nosso principal objetivo é fazer venda. Mas o meu topo do funil está vazio, então eu preciso alcançar mais pessoas, alimentar. Eu alimentei o meu topo do funil, o que eu tenho que fazer agora para descer essa pessoa para a próxima etapa? Então, eu preciso, fazer mais 3 pontos de contato, então aí você desce mais uma etapa. E você vai descendo e alimentando o funil, sempre mantendo o topo cheio e descendo as pessoas ao longo dele ali. E o que é mais difícil, assim, é esse primeiro contato ou ir descendo o funil? O que é mais difícil para pegar o cliente? Cara, eu acho que tudo é difícil em si, né? Mas acho que o principal, acho que não tem o principal, é um conjunto de coisas. Então não adianta nada eu trazer 1 milhão de pessoas se meu comercial é ruim, ele não vai fechar. Então eu preciso alimentar. Então eu acho que é uma análise constante e ver o que tá dando certo, o que tá dando errado e ir consertando, aparando as arestas ali para você ter um processo que funcione, né? Funcional. Não, beleza. Ô, João, a gente vai continuar o papo. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar, até também vocês foram premiados, receberam um prêmio, a gente vai, quero que vocês destaquem também, mas antes eu queria falar, vocês conhecem muito bem, cara, a gente falou da academia aqui da Lipoquema que vocês fazem lá, eu sei que vocês conhecem muito bem o trabalho do Lucas. Vou pegar aqui uma prova social, vamos lá, o trabalho do cara é bom, não é? Demais, né? Qualidade excelente, qualidade, atenção, entrega também rápida, o negócio é bom mesmo. Lucas Marques, ele que faz pra gente todo o trabalho do audiovisual aqui, tá bom? O cara faz as produções, o audiovisual também da Du, né? Sim. Os vídeos e tudo mais. Os vídeos, materiais com ele. E faz para outras empresas também, tá? Para influências aqui da cidade também.
Então você que tem uma loja, você que quer se lançar também na rede social, pode entrar em contato com ele, tá? Ele faz vídeos institucionais também. Tá fazendo inclusive uma campanha muito bacana aqui na cidade, não vou agora falar o nome aqui, mas ele realmente tá muito engajado, é um cara muito bom, tá? Então segue ele aí no Instagram, tá? Entre em contato com ele, você vai acompanhar o que ele faz lá também, entre em contato com ele, bate um papo com ele aí que eu tenho certeza que você vai gostar demais do trabalho que ele faz, tá bom? E, bom, pra gente é um motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco, tá bom? Bom, voltando ao papo aqui então com o João, João, eu tava com uma dúvida aqui, cara, eu queria saber o seguinte, antes da gente entrar no ar, estávamos aqui conversando, eu, o João, Gustavo, Isadora, o Léo, o Lucas, e acho que até o Léo que falou isso, eu achei muito interessante, a pessoa às vezes faz todo esse processo muito bacana, muito efetivo, gera muito lead, só que ela não sabe aproveitar, administrar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a empresa, o negócio é pequeno, ela espera vender X, mas naquele mês ela vendeu 4x, a procura foi muito maior e ele não consegue administrar. Como que faz para evitar essa perda dessas pessoas que tinham interesse no produto ou no serviço? Acho que o principal do empresário é ter organização, né? E aí para não evitar a perda, né? A perda desse pessoal que está na base é de ter um CRM, né? Que é um sistema para relacionamento de cliente. Então ele vai ter todo o controle do processo dele, do funil, que já falamos aqui bastante do funil, então desde a entrada do lead até a saída. E o sistema é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta que você vai ter, um sistema de gestão, uma planilha de Excel para ter o controle, né, e organizar. Então em cada etapa que o lead está. Então desde o momento da entrada até o momento que ele abordou ele, que ele explicou como funciona o serviço dele, que ele entrou em negociação até o momento da venda ou perca do cliente, né? Aí, digamos uma coisa que venda ou só tem duas possibilidades também, ou sim ou não. Enquanto a pessoa não te dizer não, né? Você ainda tem que continuar fazendo um follow-up, entrando em contato, perguntando se ela tem mais dúvida, ou se não, né? A gente criar ocasiões que ele vai dizer ou não. Então, por exemplo, eu apresentei uma proposta para você, você entendeu o que eu entrego, eu te expliquei forma de pagamento e já fiz 2 follow com você, né, de entrar em contato de novo, falando assim, Germano, faz sentido a minha solução para você? Você entendeu como é que é a forma de pagamento? Você vai me responder sim, né? Enfim, eu vou falar assim, vamos fechar agora? Aí você fala, não, vou pensar. E aí eu tenho que criar essas ocasiões também para você me dizer um não também e falar assim, fulano, já fizemos a nossa reunião, eu te perguntei, você falou que faz sentido, porém você ainda não me deu sim. Faz sentido a gente continuar essa conversa aqui agora? Você vai fechar por agora? Ou você quer que eu entre em contato futuramente? Eu quero que entre em contato futuramente. E a gente quebra aquele paradigma de ser o cara chato, que fica, mas não, vamos comprar agora e tudo mais. Não, porque eu tive sua resposta, você me disse que eu posso entrar em contato no futuro. Então o CRM vai te proporcionar ter esse controle do seu processo, né? E criar uma ferramenta que vai te ajudar a fazer essa gestão. Hoje, então, no caso, por exemplo, a empresa que está com todo esse processo, pelo que eu entendi aqui, além, claro, da questão, todas as ferramentas que vocês usam, todas as plataformas, é fundamental ter pessoas capacitadas para ter esse tipo de atendimento também, né? Tipo, tá todo mundo na mesma sintonia, é isso? Então? Isso, tem que estar todo mundo na mesma página, né? E a gente o empresário ele tem essa síndrome, né, de que ele acha que vai conseguir fazer isso tudo sozinho, né? E acho que a equipe é um ponto fundamental para ele. Então, se ele não tiver uma equipe engajada, treinada, que entende a solução dele, ele pode investir um caminhão em marketing, ele pode comprar a melhor plataforma, a melhor ferramenta, que o processo dele não vai funcionar. Então, é a mesma coisa num motor de carro funcionar sem o alternador. Vai chegar uma hora que vai ferver, né, e vai dar problema. Então, o empresário precisa ter jogo de cintura, né, equilibrar cada pratinho, cada área da empresa para que ela funcione de maneira fluida e que ele consiga crescer, vender mais de forma saudável, com lucro, para ele perpetuar a empresa dele aí ao longo do tempo. Nesse tempo que vocês estão com a Adu, assim, teve uma empresa de algum determinado ramo
e vocês acharam que senão vai ser difícil aqui captar pessoal e tudo mais, fazer todo esse trabalho do funil, e que te surpreendeu positivamente o resultado? Sim, sim. Até, esse eu posso falar o nome porque ele é bem parceiro nosso, mas chegou uma época que a gente tinha uma empresa de fretamento de aeronaves. Fretamento de aeronaves? Eu nunca imaginei, porque é fora da nossa realidade o que ele falou. Verdade. Tem um dia que ele estava contando que tinha um cliente dele... Ela é daqui da cidade ou não? Fora. É daqui da cidade. Daqui da cidade. Tem. Ele, tipo assim, eu falo assim que eu achei que era difícil, que é totalmente fora da minha realidade, né? Ele falou que estava contando um caso que uma pessoa fretou um avião para ver um jogo, e fretamento de avião, tipo assim, é 100 mil, 200 mil. Eu falei assim, o cara fretou um avião para ver um jogo. Eu falei assim... não, eu fiquei assim, caralho. Não, o cara aqui do Pará que fretou, não? Não, de fora. Ele atende o Brasil inteiro. Então, tipo assim, ele freta, ele vai criando a carteira dele. Então, tipo assim, eu achei esse negócio deve ser difícil, né? Porque quem fica procurando? A gente fica vendo só o nosso mundinho em volta, né? Isso que é foda. E tem muita gente que tá na internet e tá buscando. E o negócio dele, acho que ele já vendeu, tipo assim, acho não, né? Ele deu um depoimento pra gente, já vendeu tipo, mais de 1 milhão de processos com os leads que a gente gerou, né? Então, é algo assim que eu fiquei assim, como que a gente vai fazer e tudo mais. Mas igual disso, quando tem um processo, a gente usa a ferramenta da maneira correta, tipo, a chance de dar resultado assim é gigantesca, né? E agora a gente pode falar, né? Que já deu bom, mas na hora que chegou ele falou, putz, ferrou, velho. O que a gente faz aqui, não tem decretamento de avião, ninguém compra esse trem não, imagina. Cara, que dificuldade. E, tipo, como é que vocês se prepararam nisso aí pra... Tipo, o início, porque tem que ter um início. Tipo assim, ele chegou de ver a maturidade do cliente, ele não fazia nada na internet. Então, acho que o principal que a gente fez foi fazer o feijão com arroz, né? Então, a gente viu onde que as pessoas estão buscando fretamento de avião? No Google. Então, a gente criou um plano de palavra-chave, a gente estudou, fez uma landing page boa para ele também, com todos esses pontos que eu falei, né? Uma headline forte, explicando. A headline é um título chamativo, né? Explicando a solução dele, colocando prova social. A gente no início teve um problema que tinha pessoas pesquisando voo doméstico, né, normal. A gente colocou lá já preço na landing page, então tinha lá falando que o fretamento era tipo, já tinha um valor mais alto e assim por diante. Então a pessoa já batia o olho e falava, não, isso aqui não é voo doméstico, né, eu vou sair. E aí acabou que a gente teve sucesso, ele também é muito bom no comercial. Então ele passa essa segurança para a pessoa, ele responde de maneira rápida. Então foi um conjunto, né? Tanto da gente fazendo a parte de gerar demanda para ele, quanto ele de fazer o controle dele do processo comercial. Ô João, e vocês estão com... 4 anos, né, do Não, só 2 anos. 4 anos sim. Digamos que em 2 anos, 1 ano e meio assim, de empresa mesmo. O CNPJ aberto tem 1 ano. 1 ano de empresa. O CNPJ já está aberto há muito tempo, né? Mas assim, mudou para Du mesmo, tem 1 ano. E como é que vocês estão pensando assim, nesse 2023, o futuro da Du, vocês pensam em expandir para fora mesmo, trazer mais clientes de fora? O que vocês pensam para o futuro, cara? Hoje a gente pensa em crescer 3 vezes, esse é o nosso objetivo. Então a gente sair de onde a gente está hoje e crescer o faturamento nosso em 3 vezes, equipe também. Então a gente quer fechar o ano aí com mais ou menos umas 30 pessoas na equipe, hoje a gente tem 15, né? E tipo assim, o que eu vejo muito, né? A gente tem criado cada vez um produto melhor, então fala assim, de clareza de entrega para o cliente, de ter processo bem definido, de ter nossa estrutura bem definida, de passar segurança para o nosso cliente, né? Que hoje acho que é um grande diferencial que a gente passa para o cliente, de passar segurança para ele, que a gente entrega, que a gente tem qualidade, assim por diante. E não vou puxar muito meu jabá, mas realmente a gente se preocupa com o negócio do cliente. Pode puxar. A gente se preocupa com o negócio do cliente, a gente não quer só volume, a gente quer vender mais, eu não vou negar, a gente quer crescer, a gente é um negócio, a gente quer ter lucro. Mas o sucesso do nosso cliente, né, é primordial para a gente, porque ele tendo sucesso, a gente também vai ter sucesso, né? Pode ir. Então esse ano é realmente triplicar, a gente montar essa estrutura, se consolidar, né, criar uma marca forte e continuar em ascensão, né? E onde que a gente vê também desse funil, o que a gente fala para o nosso cliente aplicar, a gente aplica, né? É isso que eu ia perguntar, vocês fazem esse trabalho? Digamos que hoje é a gente falando assim, nosso cliente, a gente é um dos que mais investe na gente mesmo. Então a gente tem um valor considerável em mídia, a gente tem vários canais também que a gente vai fazendo de aquisição e a gente sempre está preocupando, né, nesse processo de melhoria constante.
E a hora que a gente está afinando algumas coisas, a hora que realmente acertar isso, a gente tiver o controle 100% ali de tudo do operacional, a gente vai meter o pé no acelerador, colocar muito vendedor para dentro, bastante gestor de tráfego, formar a galera rápido e acelerar. Vocês pensam, eu brinquei no início aqui do curso, mas vocês pensam futuramente nessa questão de lançar curso da questão de tráfego, para formar mesmo novos gestores de tráfego, todo esse processo? Sim, hoje a gente tem digamos, a gente põe o nome de Universidade do interna, então tudo que é processo nosso interno, a gente criou uma documentação, tem vídeo, tem descritivo de como deve acontecer. Então hoje a gente está contratando mais ou menos um gestor ali por mês, 2 gestores, né? A gente chama de assessor, né? Porque a gente não faz só gestão, né? A gente assessora o cliente em todo o processo. Então a pessoa tem que ter uma visão mais analítica, não só da ferramenta, mas ter uma visão de negócio, de empresa. Relacionamento. Né? Isso, de relacionamento, assim por diante. E voltando um pouquinho onde eu estava, do curso, né? Da Universidade do. A gente tem a Universidade Interna do. A gente quer fazer um curso para clientes mesmo, para o empresário, ele aprender a usar a internet a favor do negócio dele. Então, hoje, em toda reunião que a gente faz com o cliente, é quase que uma aula, a gente explica bastante coisa. Tem muito empresário que ele não sabe tudo que precisa, né? E a gente vai criar uma esteira. Então, uma esteira de produtos que eu falo vão ser vários produtos. Então, tem um cliente que ele ainda não tem verba para pagar a gente. Então, ele vai fazer o quê? Vai comprar o curso mais barato nosso lá, ele vai entrar na nossa base, a gente quer vender a assessoria, mas ele vai entrar através disso. E acho que entra aquele ponto de contato. Então, ele vai entrar no curso mais barato, ele vai... Uma imersão na área, né? Ele vai entrar, vai entender como funciona, aí ele vai começar a fazer por conta própria. Ele vai contratar, hoje a gente não tem isso ainda, mas ele vai contratar uma mentoria ali para entrar numa chamada com ele, explicar ele como funciona e até falar assim, eu estou pronto para delegar a minha operação para ele. Se eu quero construir, quero fazer com alguém profissional. Aí ele vai contratar o nosso serviço e cada vez mais o nosso serviço ser mais exclusivo também. Então, talvez a gente vai ter cliente que ele já vai estar investindo muito dinheiro por mês, vai ter um processinho mega já construído, já com processo e tudo mais, e ele vai precisar de uma equipe. Então, a gente vai ter uma equipe que vai focar mais no projeto dele ali, que vai dedicar mais tempo, porque ele vai estar investindo mais, ele vai estar em outra maturidade, né? Então, a ideia é a gente começar a construir isso. E, em paralelo também, né, a gente está lançando uma mentoria dia 20 agora, que ensinando outras pessoas que têm agência exatamente o que a gente fez. Como que a gente faz, como que a gente remunera o pessoal, como que a gente faz contratação, como que a gente organiza o nosso processo, como que a gente faz o nosso comercial para vender, assim por diante. E eu penso também em montar exatamente também uma esteira de produto. Desde um produto ensinando eu não quero ensinar gestão de tráfego mesmo, mas como a pessoa vai construir um negócio de assessoria de marketing, de agência, assim por diante. Cara, legal. Tem um pessoal que faz muito da questão do básico, intermediário e avançado. Essa esteira é isso ou não? Eu já vi, assim, não sei se é época, mas eu já vi às vezes algumas pessoas que vendem cursos e aí geralmente coloca tipo o básico, ele é gratuito para a pessoa ter uma imersão. Depois tem um intermediário, que já tem um certo custo, o avançado, que aí é uma assessoria, isso que você acabou. É isso, a esteira? Sim, não, né? A gente vai entrar desde o início, né, com um produto mais barato, para a pessoa entender como funciona a solução. E aí, aí dentro desse produto, né, ela vai ter outros pontos de contato, a gente vai falar para ela passar para o próximo nível e da mesma forma nosso cliente também, né? Então ele vai entrar ali no básico, vai fazer o feijão com arroz, ele vai subindo, ele vai começar a investir mais, vai começar a vender mais, vai ter mais vendedor, vai ter uma estrutura mais complexa e aí ele vai subindo de nível ao longo do processo dele, né? É um degrau de cada vez, né? Isso, um degrau por dia. Esse tem do dia 20, esse outro aí que você falou, né, para os empresários, ainda esse ano que sai ou como que vocês estão planejando? Acredito que sim, a gente está com algumas parcerias já, né? Então a gente está com pessoas de outros nichos, a gente está tendo conteúdo dentro de outras plataformas e assim por diante. Então acho que é realmente agora a gente estruturar isso, acredito que nos próximos meses e combinar com o Lucas aí pra gente gravar, né, Lucas? Mais uma prova aí. E cara, vocês ganharam um prêmio aí, vocês foram premiados, né? Que premiação que foi essa? Como que foi receber essa honra que vocês receberam? Essa premiação é de um curso que a gente faz parte, né, de uma comunidade, digamos, né?
é o prêmio de 1 milhão de faturamento. Eu sei que pra gente é... 1 milha. Pra gente é muito... Pra gente é muito, né? Pra algumas pessoas é pouco, assim por diante, né? Pra mim é mas eu acho que é uma vitória em si, porque a gente saiu do zero, sem nada, assim, a gente foi realmente construindo e chegar nisso não foi fácil. Foi tipo um ano e meio de caminhada e a gente quer mais, né? A gente quer ir subindo um degrau por vez, mas realmente eu acho que é um reconhecimento, é uma plaquinha que mostra que tudo valeu a pena. Que as pessoas que estão com a gente também fazem parte disso, né? Não é um prêmio do João, não é um prêmio do Léo, mas é um prêmio da equipe inteira e é o que a gente prega com todo mundo. Quem está com a gente, né, desde o início, tem a oportunidade de crescer dentro do nosso negócio. Hoje são 3 sócios, mas pode ser que surjam outras frentes, vão ter outros sócios do nosso negócio também e a gente mostrar que realmente a gente cresceu. Então acho que é um prêmio de reconhecimento do que a gente fez e uma faísca do que a gente ainda vai crescer e vai conquistar. Cara, eu torço muito, eu falei que é pouco, mas eu tô brincando, tá? Eu reconheço que, principalmente 1 ano e meio, eu acho que a questão também da idade hoje, eu vejo que é um desafio muito grande para quem está começando, como você, com 24 anos, imagino que o Léo e o Breno também sejam mais ou menos nessa idade. 26, né, Léo? 27 já. 27, o Breno acho que 28. Então, 27. Então, assim, eu acho que tem esse preconceito ainda de olhar, não, mas não vai saber, e acho que vocês estão, assim, muito, mas muito bem mesmo. Tanto é que hoje a gente, né, quando a gente conversava, nós da equipe Lipocast, trazer vocês aqui pra gente é muito bom, sabe? A gente fica muito feliz por vocês terem aceitado falar. E, cara, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês consigam triplicar, quadruplicar, eu não vou mais, porque então eu vou falar errado, mas que vocês consigam aumentar em tudo, sabe? A questão tanto do faturamento, quanto do pessoal, quanto as relações também, que eu acho que tudo isso vale muito a pena. Quando você falou a questão do vender mais, o vender mais é bom, mas o vender bem, eu acho que ele é melhor. Ele é o principal. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, a gente acompanha o trabalho de vocês. Eu fico muito feliz, principalmente assim, conhecendo melhor você agora, o Léo também, o Breno já conheci, mas por ele também, porque já é um amigo de longa data. E até aqui já aproveitando, agradecer mesmo você aqui pelo papo. O papo foi muito bom. E, cara, a porta está aberta aqui do Lipocast sempre para vocês voltar e desejo mesmo de verdade todo sucesso. Obrigadão, Germano. Igual você falou, acho que o que a gente quer construir não é tem uma plaquinha lá mostrando o faturamento, mas acho que é muito mais pela construção. Eu acho que, igual você falou, a gente é novo, o Gustavo também está novo, o Léo, você, todo mundo que está aqui. A gente está construindo um negócio ao longo do tempo. Acho que o principal, que dá mais tesão de fazer as coisas é realmente construir. Você vê que você está evoluindo, vê que está construindo, tem pessoas próximas a você que tá indo, né? E eu acho que é um ecossistema, né? Então, por exemplo, se eu cresço, o Lucas cresce, se o Lucas cresce, eu vou crescer, se o Gustavo cresce, que é nosso cliente, a gente vai aumentando e assim por diante. Então, acho que é uma cadeia. Eu agradeço o convite, né? Agradeço o pessoal aí do Lipocast, ter convidado você. Acho que no mais é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, João. E, aliás, antes da gente terminar, ô, Léo, só dá uma aparência para nós aqui. O Léo estava aqui nos bastidores só para o pessoal ver você também. Aqui. O Léo... Oi? Pode abaixar. Isso. O Breno hoje não está... o Breno está em Lavras. A vantagem do nosso serviço ser pela internet, né? Que a gente tem cliente em todo canto, né? A gente tem até alguns clientes de fora. E a equipe também, hoje, digamos, a gente tem um escritório, tem o QG nosso lá, mas no escritório mesmo 5 pessoas que trabalham. O restante tem gente de São Paulo. Tem de São Paulo, BH, Aracaju, Maresias. Sério? Aracaju? Não, mas é tão longe, hein? É Aracaju mesmo, né? Alagoas. Tem Alagoas. É um dos dois. É lá pro Nordeste afora. Sim. tem Alagoas, tem outro estado, velho. São Paulo, Maresias. Então, que bacana, cara. Que bacana. A vantagem da internet é que ela te expande, né? Esse trabalho de qualquer lugar.
Você falou aí de estar novo, eu tô novo também, é porque a lataria não ajuda muito. Então mas, tá judiada, né? Tá um pouquinho, é muita estrada de chão. Pessoal, é o seguinte, a gente tá ficando por aqui então, tá? Quero agradecer mais uma vez você que tá acompanhando a gente até o final, agradecer aos nossos parceiros, Academia Lipoqueima, a Pop Store, a Bioworks, Escritórios Compartilhados, ao Lucas Marques, agradecer também a Isadora mais uma vez e a você que nos acompanhou até o final, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever, de dar um like, comente, tá? Compartilhe, nos ajude também aqui com o nosso conteúdo. E em breve, novo episódio também, com mais um convidado. Aliás, a próxima é uma convidada também muito especial, tá? Em breve nós vamos divulgar quem é. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!